Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nesta videoaula eu vou falar sobre interrupções. Bom, a agenda dessa videoaula inicialmente vou discutir um pouco sobre o sistema computacional e a gente vai ver a motivação para a gente utilizar um mecanismo de interrupções da CPU. Depois eu vou falar sobre pooling, né, e em seguida eu vou explicar os conceitos fundamentais de interrupções externas. E aí eu vou focar nas interrupções externas nos processadores RISC-V. Muito bem. Bom, então para a gente entender a motivação de se utilizar interrupções para fazer o tratamento de entrada e saída, a gente deve entender que tem alguns eventos que ocorrem no sistema que eles são iniciados por periféricos e eles precisam da atenção da CPU. Tá? Então, para ilustrar esse conceito, a gente vai considerar o seguinte sistema computacional. Aqui a gente tem um sistema onde a gente tem um processador RISC-V 32 bits conectados no barramento, tem uma memória principal, e aí a gente tem um periférico aqui, que é um controlador de teclado. Um teclado numérico, mais especificamente. Tá? Então aqui a gente tem um teclado conectado com os fios elétricos nesse controlador. Dentro desse controlador a gente tem um registrador chamado de Data Register e tem um outro chamado de Status Register. O Data Register é um registrador que ele armazena um valor que representa a tecla que foi pressionada. Então toda vez que alguém pressiona uma tecla aqui no teclado numérico, o controlador do teclado numérico ele registra o valor que está associado àquela tecla. Por exemplo, se eu pressionar a tecla 5, ele vai registrar o valor 5 aqui. Já o registrador de estado, ele me dá duas informações importantes. Tá? Então, os dois últimos bits dele me dá a seguinte informação. O último bit me diz se o data register ele tem um valor novo, né? Ou seja, se ele tem um valor que foi escrito nele após a última vez que a CPU leu o conteúdo dele. Tá? Então, o significado dele é ready, ou pronto, em português. Então, se tiver o bit 1 setado, está dizendo que tem um dado ali novo, tá? Ou seja, tem um dado pronto. Se o bit dele estiver setado com valor 0, então significa que o valor que está ali nesse registrador data register, ele já foi lido pela CPU em algum momento, tá? Muito bem. O segundo bit, ele indica se houve perda de informação, ou sobrescrita de informação, melhor. O termo aqui é overrun, e a sobrescrita ocorre quando alguém pressiona uma tecla e a informação que estava aqui no data register, né, ela vai ser sobrescrita quando uma tecla é pressionada. Né? Então, overrun ocorre quando essa informação ainda não foi lida pela CPU e a gente vai sobrescrever, ou seja, a gente vai perder uma informação que estava aqui. Isso caracteriza o overrun. Então, quando uma tecla é pressionada, o keypad controller ele registra o código da tecla no data register. Tá? Se uma tecla for pressionada antes da CPU ter a chance de ler o último valor, então o keypad controller seta o bit overrun no status register. Tá? E aqui tem um ponto muito importante. Quanto mais a CPU demorar para ler o dado que está lá no data register, maior a chance de ocorrer overrun. Né? Então, por exemplo, se alguém pressionar e aí a CPU demorar muito, imagina que essa CPU demora vários minutos para ler o dado que está ali. Né? Uma boa chance da pessoa que está utilizando o sistema acabar pressionando uma outra tecla. Tá? Bom, então, para evitar esse tipo de problema, né, geralmente o que acontece é que o periférico ele tem um registrador que armazena o dado, né, da informação que ele está recebendo. Em alguns casos é uma pequena fila, tá? Mas a gente vai olhar para esse caso específico que é um único registrador. Então, qual que é a estratégia para a gente evitar data overrun, né, ou seja, essa perda de dados porque a gente não fez a leitura do dado, tá? A estratégia é o seguinte, assim que uma tecla for pressionada, a gente faz a CPU copiar o dado, né, que está lá no data register para um buffer na memória principal. Então essa minha memória principal aqui, agora eu estou representando aqui dentro dela um buffer circular, tá bom? Que é um buffer com 8 posições, a gente tem um apontador para o começo do buffer, para o final. À medida que a gente vai adicionando elementos aqui, a gente vai incrementando o tail, né? E à medida que o software vai consumindo elementos, daqui a gente vai lendo do head e incrementando o head. Né? Claro que quando chega aqui no final ele volta, né, para o início, é um buffer circular. Tá? Então o que a gente tem aqui, em essência, é uma fila. Né? Toda vez que alguém pressiona uma tecla, a CPU vai lá e copia o valor, né, que representa a tecla que foi pressionada, coloca ele no final dessa fila. Toda vez que um software precisa ler uma tecla, ele não lê do data register, ele lê dessa fila. Né?
Então, eu só queria ler da primeira posição. E aí a gente avança a cabeça da fila, tá? Muito bem. Então, essa ideia, em essência, ela mostra como que a gente trata entradas, né, no sistema computacional sem depender dessa variação com que o software que está executando a CPU faz a leitura, né? Então, com isso, a gente cria, com esse buffer, a gente pode ter uma taxa de chegada de informação diferente da taxa, né, ou da frequência com que a gente lê os dados, tá? Muito bem, então para exemplificar, tá aí, né? Suponha que eu pressionei a tecla 9, imediatamente o meu controlador, né, do teclado numérico, ele registra essa informação, né, o número 9 aqui no Data Register, e ele registra no Status Register a informação de que tem um dado novo, tá? Então o que a gente quer fazer nesse momento? A gente quer usar a CPU, né? Então de alguma forma a gente quer que a CPU execute uma pequena rotina que vai ler esse dado, né? No momento que a gente lê esse dado, a gente coloca no registrador interno, né, o keypad controller ele desabilita o bit, né, de ready, e uma vez que a gente lê o dado, a gente adiciona esse dado na nossa fila, na memória, né, e pronto. Com isso a gente liberou o controlador do teclado numérico para receber um novo dado, né? A gente não vai perder mais dados se alguém pressionar um botão aqui, tá? Muito bem. Esse sistema aqui, né, e essa história que eu contei é a motivação para a gente chamar a atenção da CPU quando acontece alguma coisa no periférico. Eu acho que deve ter ficado claro aqui que quando alguém pressiona uma tecla, automaticamente o controlador ele registra essa informação aqui. Mas quem que vai avisar a CPU, né, que tem uma informação nova e ela precisa copiar essa informação aqui para a fila na memória, né? Então essa é a pergunta principal. Então, ponto mais importante aqui é a atenção da CPU ela tem que ser direcionada para tratar o evento do periférico, né? Tem duas abordagens para isso. Uma é a gente usar a estratégia de polling, né, e a outra é a gente usar interrupções externas. Então eu vou primeiro discutir a estratégia de polling, que é uma estratégia bem simples, né, mas ela não é muito boa, tá? E depois eu vou ilustrar como é que a gente resolve o problema com interrupções externas, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre polling. Nessa estratégia, né, o que acontece é que o programa que está sendo executado pela CPU, ele é desenvolvido de forma que de tempos em tempos ele checa os periféricos, né? Então, por exemplo, esse algoritmo aqui, ele ilustra, né, uma estrutura geral de um código que de tempos em tempos ele checa os periféricos. Então é um laço infinito aqui, tá? E aí no começo do laço a gente tem um trecho de código que ele, para cada periférico, né, ele interage com o periférico para ver se ele precisa de atenção, e se precisar ele chama uma rotina que trata a demanda do periférico. Então aqui eu chamei de handle peripheral, tá? Então no caso do nosso teclado, eu vou verificar, o teclado ele precisa de atenção, como que eu verifico isso? Eu checo o status register, eu vejo se tem um dado novo lá, né? Se tiver, eu chamo a função handlePeripheral, que em essência, no caso do teclado numérico, vai copiar o valor do data register e vai colocar no nosso buffer na memória, tá? Bom, uma vez que eu tratei todos os periféricos, aí eu venho aqui e eu faço alguma computação, que é o que a CPU, o trabalho que a CPU está fazendo, tá? Depois que eu fiz um pouco de computação, eu retorno dessa função, volto aqui, checo os periféricos novamente, faço mais um pouco de computação e eu fico nesse ciclo repetidamente, checando periféricos e fazendo um pouquinho de computação. Tá? Então, no caso, né, específico do teclado numérico, ou do sistema que eu apresentei para vocês, que só tem um periférico, esse laço ele ficaria mais ou menos assim. É um laço infinito, onde eu verifico, olha, alguma tecla foi pressionada, né? Isso aqui é uma função que pode ser implementada com poucas instruções. Ela basicamente verifica se o bit ready, né, do status register desse controlador está setado. Se tiver, ele retorna verdadeiro, né? E aí o que a gente faz aqui? Um get key, que literalmente é uma única instrução, a gente lê o valor que está no data register do nosso controlador do teclado numérico, coloca numa variável local, um registrador, por exemplo, e depois executa uma rotina que coloca esse valor na nossa fila, né, ou no nosso buffer que está lá na memória, tá? Por fim, a gente vem, executa mais um pouco de computação, volta aqui, verifica se tem uma nova tecla pressionada e fica nesse ciclo, tá? Bom, o problema com essa abordagem é que a quantidade de trabalho realizado por essa função compute, ela afeta a frequência com que a CPU ela vai verificar o teclado, né? Se a minha compute ela gasta muito tempo, imagina que eu gasto 2 minutos aqui, né? Eu vou demorar 2 minutos para voltar e checar o teclado de novo, né? Por outro lado, né, eu poderia fazer a minha compute, projetar ela de um jeito que ela faz pouca tarefa,
aí já retorna. Faz mais um pouquinho e retorna, né? Então ela vai fazendo, né, a computação de pouquinho em pouquinho. Isso faria com que a minha frequência, né, de verificação do teclado numérico fosse alta, né? O que é bom. Por outro lado, o fato de eu estar fazendo pouca computação aqui faz com que a sobrecarga, né, de eu voltar aqui e ficar checando o periférico seja muito alta, né? Eu vou gastar muito tempo do meu sistema fazendo esse tipo de verificação, principalmente porque a maior parte do tempo não tem tecla nova lá, tá? Então, por um lado, se a compute, né, ela acumula mais trabalho, eu não tenho tanto overhead, né, de ficar verificando as coisas, os periféricos, mas eu tenho o risco de causar data overrun, porque eu estou demorando muito para checar. Por outro lado, se eu fizer a minha compute fazer bem pouquinho de trabalho, então a sobrecarga, né, de chamar a compute, retornar dela, verificar se alguma tecla foi pressionada, ela se torna muito grande, né? E aí, apesar de eu não perder dado, eu tenho um sistema que fica lento, tá? Ou gasta muita energia. Tem diversos fatores que podem, que são negativos, né, quando você gasta muito tempo executando algo que não é útil no sistema computacional, tá? Bom, então tudo isso faz com que essa estratégia, né, de polling não seja a estratégia mais adequada. Entretanto, apesar de não ser mais adequada, em sistemas que têm com periféricos que não sabem gerar interrupções, que é o que a gente vai discutir posteriormente, talvez essa estratégia tenha que ser empregada. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre interrupções externas, né? O que são interrupções externas e verificar como que isso acontece, qual que é o fluxo, né, desse mecanismo. Bom, em essência, interrupções externas são sinais enviados por dispositivos externos à CPU, né, por exemplo, periféricos, para informar que eles precisam da atenção da CPU. Então, um exemplo aqui, né, no nosso sistema computacional com teclado numérico, quando o teclado é pressionado, o controlador ele enviaria um sinal de interrupção para a CPU, dizendo, olha, eu tenho um dado novo aqui. Tá? A CPU para o que está fazendo para atender o teclado, executa uma rotina para copiar esse dado e colocar no nosso buffer, e após tratar a interrupção, né, então neste caso aqui lê o dado do periférico, a CPU continua o que estava fazendo. Tá? Ela retorna a fazer aquilo que ela estava fazendo antes. Bom, então tem algumas coisas, alguns conceitos fundamentais aqui. Para ilustrar esses conceitos, para a gente poder discutir, vamos retomar aqui o nosso sistema computacional. A gente tem, então, o nosso controlador do teclado, com o nosso teclado numérico conectado a ele, tem a memória principal, tem a nossa fila lá, né, dentro da memória principal, o nosso processador, e aqui a novidade é que a gente tem uma nova linha de comunicação, né, entre o controlador do teclado numérico e a CPU, tá? Essa é uma linha que está conectada num pino de entrada da CPU e é o pino de interrupções. Então, quando o controlador do teclado numérico ele recebe um dado novo, ou seja, alguém pressiona uma tecla, ele pode enviar um sinal por essa linha, né, para informar a CPU que ele precisa de atenção. Tá? É um sinal de interrupção. Então vamos lá. Então, quando o teclado ele levanta o sinal, a CPU para o que está fazendo para atender o teclado. Né? E aí, o que acontece com o programa que estava sendo executado pela CPU? Lembra, essa CPU está executando algum programa lá, que está fazendo, né, implementando alguma lógica. Tá? Então o que acontece com esse programa? Então, para ilustrar, né, essa questão, eu vou supor que a CPU estava rodando um programa lá que faz algo útil 1000 vezes. Né? Então esse programa tem uma função principal chamada main, carrega o valor 1000 no registrador A4, e aqui tem um laço. Esse laço ele chama a função algo útil, né, depois decrementa o valor de A4, e depois ele, enquanto o A4 não for zero, ele salta aqui para loop. Então ele vai chamar essa função 1000 vezes. Então vamos supor que a CPU está executando esse programa aqui, né, e de repente chega uma interrupção do teclado. Então assim, imediatamente antes a gente executar essa instrução ADDI A4A4-1, chegou uma interrupção. O que a CPU faz nesse instante? Né? Bom, antes de tratar essa interrupção, é importante salvar todo o contexto do programa que está executando. Então esse programa que está executando, ele tem um contexto. Esse contexto ele é composto pelos valores, né, que afetam a execução desse programa. Então os valores que estão nos registradores e os valores que estão na memória. Né? Então a gente tem aqui os valores nos registradores, a gente tem os valores das variáveis globais na memória e tem também a pilha do programa. Né? Então a gente precisa salvar esse contexto. Geralmente o que a gente faz é a gente salva os valores que estão nos registradores em algum lugar na memória e a gente preserva a pilha do programa e as variáveis globais, né, fazendo com que o código que trata a interrupção não toque nessas posições de memória. Então, em essência, a gente não copia essas posições de memória para outras posições de memória. A gente simplesmente deixa elas lá e não toca nelas.
No entanto, os registradores, como são recursos bem valiosos e que geralmente a gente precisa deles para fazer qualquer tipo de processamento dentro da CPU, a gente precisa utilizar eles, né? A rotina que vai tratar a interrupção, provavelmente vai precisar de registradores. Então o que a gente faz para não estragar o contexto do programa que estava executando? A gente salva esses registradores. Tá? Então, o fluxo de tratamento ele funciona da seguinte forma. Então a gente tem aqui o nosso programa que estava sendo executado pela CPU lá, né? O nosso programa que faz algo útil 1000 vezes. Em algum lugar da memória principal tem uma rotina que vai tratar a interrupção. Ou seja, quando ocorrer a interrupção, a CPU vai chamar essa rotina para que ela possa, né, resolver o problema do periférico ou a demanda do periférico e depois, né, que isso tiver sido tratado, ele retornar para o que ele estava fazendo antes. Então, como que isso acontece? Então, a primeira coisa é, a gente estava executando o nosso programa na CPU, né, e aí, de repente, aconteceu uma interrupção. Então, esse raiozinho aqui ele ilustra essa situação. Imediatamente antes de eu executar a instrução ADDI, essa interrupção aconteceu. Eu estou dizendo antes aqui, mas em essência a interrupção ela não é síncrona com a execução das instruções. Ela pode ter acontecido enquanto a gente executava a instrução ADDI. Tá? Neste caso, o processador pode fazer duas coisas. Ele pode terminar a execução da ADDI ou ele pode descartar a execução dela no meio e tratar a interrupção. Aqui eu vou supor que ele não completou a execução da ADDI. Tá? Então, o próximo passo é desviar o fluxo, né, de execução para nossa rotina que vai tratar a interrupção. Essa rotina, eu vou chamar ela de ISR aqui, ou ISR, né, que significa Interrupt Service Routine, a rotina de serviço de interrupção. É uma rotina que ela é projetada, ela é implementada para tratar a interrupção. Tá? Então, nesse caso aqui, ela está sendo representada pelo rótulo int service routine e ela tem que fazer três coisas principais. Ela tem que salvar o contexto atual, né? Depois ela tem que tratar a interrupção, depois ela tem que restaurar o contexto para que a gente possa voltar a executar o nosso programa que faz algo útil 1000 vezes, né, da onde a gente parou, quando houve a interrupção. Então, o passo 2 é desviar o fluxo de trabalho, né, o fluxo de controle da CPU para essa rotina. Né? Essa rotina, então, como eu disse, a ISR significa Interrupt Service Routine, tá? Ela também tem outros nomes em outros contextos, tá? Interrupt Handler, enfim. Bom, a primeira coisa que essa rotina vai fazer é salvar o contexto. Né? Uma vez que ela salvou o contexto, ela vai lá e trata a interrupção. Neste caso aqui, no caso do teclado numérico, a gente está falando em copiar o valor que estava lá no Data Register e colocar no nosso buffer, tá? Uma vez que a interrupção foi tratada, a gente restaura o contexto, fazendo com que a execução volte para o programa que estava executando antes, né, a partir da próxima instrução que deveria ter sido executada. Tá? E pronto. Com isso, né, a gente não precisou ficar verificando os periféricos recorrentemente, a gente simplesmente executa o nosso programa como se não precisasse verificar os periféricos. Toda vez que acontece um evento no periférico, ele interrompe a CPU através da linha de interrupções, e aí a CPU ela automaticamente diverge o fluxo de execução para uma rotina que vai fazer esses três passos: salvar o contexto, tratar a interrupção, recuperar o contexto, de forma que a gente continue executando, depois que a gente tratou a interrupção, normalmente o código que estava lá. Então esse é o conceito de interrupções. Bom, como que isso funciona? Né? A gente sabe, então, que a CPU contém né, ou mais pinos de entrada para receber sinais de interrupção. Tá? A unidade de controle da CPU, ela fica monitorando esses pinos. Né? Então, por exemplo, este ciclo aqui, ele mostra um ciclo de execução de instruções que não trata interrupções. Tá? Então, para a gente discutir o ciclo que trata interrupções, eu vou primeiro mostrar esse ciclo aqui, para ficar claro o que está acontecendo aqui. É um laço infinito. Tá? Esse aqui é o funcionamento da CPU. E, basicamente, ele pega uma instrução da memória, usando o PC, né, o conteúdo de PC, que é o Program Counter, como endereço. Né? Então ele lê esse valor da memória, coloca num registrador interno, que eu estou chamando aqui de IR, de Instruction Register, aí ele atualiza o PC para fazer ele apontar para a próxima instrução. Né? Nesse caso aqui é um ciclo que funciona para arquiteturas que as instruções têm 4 bytes ou 32 bits, que é o caso do RISC-V. Tá? Então a gente leu a instrução, atualizou o PC e aí a gente executa aquela instrução que a gente leu. Uma vez que a gente terminou de executar, a gente pode ir para a próxima iteração. Note que o processo de executar uma instrução pode acabar modificando o PC. É o caso das instruções de salto, né, o salto condicional. Elas podem modificar o PC, né, o que é ok também. Tá? Muito bem. Então esse aqui é o ciclo normal de execução sem interrupções.
Bom, quando a gente tem uma CPU que monitora interrupções, o que acontece é o seguinte: tem um pino de entrada, e se esse pino tiver com valor 1, né, então eu vou usar valores lógicos 0 e 1 aqui, em vez de falar de voltagens, tá? Se tiver o valor 1, é um sinal de que tem uma interrupção, né, e aí a CPU ela tem que tomar a decisão do que ela vai fazer. Geralmente o que acontece é o seguinte: ela verifica, antes de executar uma instrução, ela verifica se esse pino está com valor 1 e se as interrupções estão habilitadas. Então a CPU ela tem também um registrador interno que determina se ela deve tratar interrupções ou se ela deve ignorar. Tá? Então esse registrador Interrupts Enabled, né, se ele tiver com valor 1, isso significa que é para ela tratar interrupções. Se ele tiver com valor 0, é para ignorar. Tá? Então esse if aqui, ele só vai entrar, né, só vai tratar a interrupção se as interrupções estiverem habilitadas. E, obviamente, se tiver uma interrupção, né, um sinal de interrupção no pino de interrupção. Então, se tem uma interrupção e as interrupções estão habilitadas, aí a CPU vai fazer o seguinte. Ela vai pegar o valor de PC, que é o endereço da próxima instrução que tem que ser executada, e ela vai salvar isso num registrador interno, que eu chamei neste caso aqui de Saved PC. Tá? Isso aqui é um registrador interno da CPU. E aí ela vai pegar o endereço da rotina de tratamento da interrupção, né, que está registrado nesse registrador interno aqui, ó, o ISR address, e ele vai colocar em PC. Aí ele vai desabilitar interrupções e pronto. E ele vai voltar aqui para o ciclo normal de execução de instruções. O que vai acontecer aqui? PC agora aponta para a primeira instrução da nossa rotina de tratamento de interrupções. Então a gente vai começar a carregar o código da nossa rotina de tratamento de interrupções e executar esse código. Tá? Nota que na próxima iteração a gente não vai entrar novamente nesse if, mesmo se o pino de interrupção estiver habilitado. Por quê? Porque a gente acabou de desabilitar as interrupções aqui no momento em que a gente resolveu tratar uma interrupção. Esse aqui é um processo muito comum. Porque quando acontece uma interrupção, é importante você salvar o contexto todo antes de você tratar uma próxima interrupção. E o salvamento do contexto, parte dele é feito pela CPU automaticamente e parte é feito pela rotina de interrupção. Então, para garantir com que a rotina de interrupção tenha a oportunidade de salvar a parte que ela faz antes de uma nova interrupção acontecer, a CPU automaticamente desabilita novas interrupções assim que ela resolve tratar uma interrupção. E aí, a rotina de tratamento de interrupções, no momento em que ela acha que é seguro, né, você tratar novas interrupções, ela vai lá e habilita esse registrador aqui, Interrupts Enabled. Né, e a partir dali, ele pode tratar novas interrupções. Então isso aqui é o que a CPU faz, né, a cada ciclo de instruções, né, cada instrução que é executada, ela verifica se tem que tratar uma interrupção, e se for o caso, né, ou seja, tem a interrupção e ela está autorizada a tratar interrupções, então ela faz isso. Ela salva o endereço da próxima instrução que ia ser executada, né, e ela diverge, né, o fluxo de execução, setando o PC com o endereço da rotina de tratamento de interrupções. Ela também desabilita novas interrupções para que essa rotina ela tenha a oportunidade de salvar o contexto. Bom, então, uma outra coisa que é importante aqui é o seguinte: o sistema pode ter vários periféricos que geram interrupções. No nosso exemplo é só o teclado numérico, mas eu posso ter uma placa de rede, eu posso ter uma interface serial, enfim, tem vários periféricos no sistema computacional que podem gerar interrupções. Então, e cada periférico tem sua própria rotina de tratamento, né? Por exemplo, o periférico que é o controlador do teclado numérico, quando ele gera uma interrupção, o que ele espera que seja feito é que um dado, né, que está no seu registrador de dados, ele seja copiado no buffer. Tá? Já o controlador de rede é um comportamento diferente. O controlador do mouse, né, o que tem que ser feito quando ele gera uma interrupção é outra ação. Tá? Então cada periférico, né, ou cada tipo de interrupção distinta tem a sua própria rotina de tratamento. Então tem dois pontos importantes aqui. Como que a gente determina qual periférico interrompeu a CPU e como que a gente invoca a rotina de tratamento adequada, né? Bom, existem várias abordagens distintas para se resolver esses dois problemas. Eu vou discutir aqui com vocês 3 abordagens diferentes. A primeira é uma abordagem que delega a maior parte da responsabilidade para o software, eu chamei aqui de software only. A segunda é uma abordagem que delega a maior parte da responsabilidade para o software, mas o hardware ajuda um pouquinho, tá? E por fim, é uma abordagem que o hardware sozinho, ele determina qual que é o periférico e ele já chama a rotina correta, tá?
Bom, na primeira abordagem, que eu chamei de software only, a CPU ela vai chamar uma rotina de tratamento de interrupções, uma ISR, genérica. E essa rotina vai ser responsável por determinar qual periférico interrompeu a CPU e invocar a rotina de tratamento adequada. Como não tem suporte de hardware, a nossa rotina de tratamento de interrupções genérica ela vai interagir com todos os periféricos para determinar qual deles que interrompeu a CPU. Tá? Então vai ter um laço lá dentro, depois que ela salvou o contexto, vai ter um laço onde para cada periférico ela vai perguntar, você me interrompeu? Né? E se sim, se ele interrompeu, aí ele chama uma rotina que trata a interrupção daquele periférico. A vantagem dessa abordagem é que simplifica o projeto do hardware da CPU, porque o hardware não faz quase nada, ele só diverge o fluxo de execução para essa rotina principal. A desvantagem é que o desempenho do mecanismo de interrupções pode ser muito ruim, principalmente se tiver muitos periféricos e se algum deles forem lentos. Né? Esse processo de você perguntar para um periférico, você me interrompeu? Né? Se o periférico é muito lento, a gente pode gastar centenas ou milhares de ciclos de máquinas da CPU só para escutar do periférico a resposta. Tá? Então, neste caso, né, a implementação do hardware ela é simplificada, tá? Como eu falei. Note que esse exemplo de tratamento de interrupções que eu mostrei para vocês aqui, ele já contempla essa abordagem. Né? Aqui a única coisa que a CPU faz, ela verifica se tem interrupções e se ela está autorizada a tratar. Se for o caso, ele salva o PC e diverge o fluxo de execução para a rotina genérica, né? Que o endereço tem que estar nesse registrador, ISR address. Né? E aí ele desabilita as interrupções. Tá? Então a implementação do hardware tem poucas modificações. Bom, na abordagem hardware-software, né, a gente continua tendo uma única ISR genérica, que é responsável por determinar qual periférico interrompeu a CPU e invocar a rotina de tratamento adequada também. No entanto, neste caso aqui, o hardware ele provê um pouquinho de ajuda. Tá? Em particular, ele vai ajudar a nossa rotina a descobrir qual periférico interrompeu a CPU. Então, neste projeto aqui que eu estou discutindo, a CPU ela vai escrever um número que identifica o periférico um registrador. Né? Então, quando a ISR for inspecionar qual periférico, né, for tentar descobrir qual periférico que interrompeu, vai ser muito simples. Ela simplesmente vai ler o valor desse registrador, ela já vai ter um número ali que identifica qual que é o periférico. Tá? Ela não vai precisar interagir com os periféricos. Vantagem dessa abordagem é o desempenho do mecanismo de interrupções, tá? Que não depende do número de periféricos, nem da velocidade desses periféricos. A desvantagem é que o hardware da CPU precisa incluir um pouco mais de funcionalidade. Tá? Então, se a gente tivesse que modificar aquele ciclo de execução de instruções da CPU que eu apresentei, a gente adicionaria aqui, olha, um registrador novo, né, eu estou chamando de int cause, né, a causa da interrupção, e o hardware ele automaticamente colocaria o identificador que identifica, né, o periférico, né, o valor que identifica o periférico nesse registrador toda vez que acontece que ele vai tratar uma interrupção. Com isso, né, a rotina de tratamento de interrupção ela não precisa interagir com os periféricos, basta ela ler o valor que está nesse registrador interno aqui. Bom, e a terceira abordagem, uma abordagem que o hardware faz tudo, tá? Neste caso, a CPU, então, ela determina a causa da interrupção e invoca a rotina adequada automaticamente, tá? Essa rotina ela é invocada com a ajuda de uma tabela, tá? Que é armazenada na memória principal. Essa tabela é conhecida como, em muitos casos, como Interrupt Vector Table. Então, imagine uma tabela de endereços, de rotinas, né? Então, na primeira posição da tabela, a gente tem o endereço da rotina que trata a interrupção do dispositivo 0. Na segunda posição, a gente tem o endereço da rotina que trata a interrupção do dispositivo 1 e assim por diante. Tá? Então, o que a CPU precisa fazer? Ela precisa carregar esse endereço da memória. Tá? Com base no quê? No identificador do dispositivo. A vantagem é que tem um melhor desempenho entre as abordagens, porque a gente não já chama direto a rotina que tem que tratar aquela interrupção, e a desvantagem é que o hardware da CPU ele se torna mais complexo. Tá? Neste caso aqui, como que ficaria o nosso ciclo de execução de instruções da CPU? Né? Quando acontece uma interrupção e ela vai ser tratada, então a gente continua salvando o PC, né? A gente vai desabilitar as interrupções também, né? Só que agora, na hora de setar o novo PC, a gente vai fazer um acesso à memória usando o endereço base de uma tabela, né? Que pode ser constante ou pode ser configurável, né? Nesse caso aqui eu estou lendo o valor de um registrador, ou seja, é configurável, mais
o ID do hardware que interrompeu multiplicado por 4. Aqui eu estou indexando então as posições da tabela, né? Então quando o meu ID é 0, eu estou pegando o primeiro elemento. Quando o meu ID é 1, eu estou pegando o segundo elemento, que está a partir do endereço base da tabela mais 4. Por quê? Porque cada elemento dessa tabela ocupa 4 bytes, são endereços de 32 bits. Tá? Muito bem, então agora vocês percebam que dentro da parte que trata a interrupção, a gente precisa fazer um acesso à memória. Então essa CPU ela já começou a ficar um pouquinho mais complicada. Tá? Muito bem, cada abordagem aqui tem suas vantagens e desvantagens. Né? Essa abordagem hardware-only tem variações também, e a outra, que é software-only, tem diversas variações também. Tá? Geralmente um bom compromisso é a do meio, onde a gente tem um único tratador, mas o hardware ele entrega para ele qual que é a causa da interrupção. Bom, agora que a gente já sabe, né, o que são interrupções, qual que é o fluxo de interrupção num sistema, o que tem que ser feito, né, ou seja, a gente tem que salvar o contexto, tratar, recuperar o contexto, vamos ver como que funciona esse mecanismo no RISC-V. Tá? Para a gente discutir isso no RISC-V, eu vou abordar 4 temas principais. Eu vou explicar o que são os registradores de controle de estado, né, os Control Status Registers. Depois eu vou explicar como é que é o fluxo de tratamento de interrupções na CPU, né, RISC-V, e vou falar sobre implementação de rotinas de tratamento de interrupção no RISC-V. Por fim, eu vou mostrar como que a gente configura o mecanismo de interrupções. Tá. Então, primeiramente, nos exemplos anteriores eu mostrei que a gente tem alguns registradores internos da CPU, né, como aquele Saved PC ou Interrupt ID. Né. No RISC-V, a gente também tem registradores internos que são utilizados para a gente inspecionar o estado do hardware, né, ou da CPU, e para a gente controlar essa CPU, para a gente configurar. Tá? Então, além dos registradores de propósito geral, aquele X0, X1, X2 até X31, né, a arquitetura do conjunto de instruções do RISC-V contém um conjunto de registradores especiais chamados de Control and Status Registers. Esses registradores, como eu disse, permitem que o software configure, né, controle a CPU e expõe estados internos da CPU para o software. Tá? No RISC-V de 32 bits, os CSRs eles possuem 32 bits. Então, por exemplo, o registrador mStatus, que é um Control Status Register, ele tem 32 bits, então tá aqui, ó, o bit 0, bit 1, 2, 3, até o 31. Né? Eu quebrei em 2 partes aqui para caber. O bit 0, ele tem um significado, o bit 1 tem outro significado, o bit 2 tem outro significado. Aqui estou chamando essas caixinhas aqui de campos, tá? Ou subcampos. Em particular, por exemplo, o bit 3, MIE, é Machine Interrupt Enable. É um bit que determina se a CPU vai tratar ou não vai tratar interrupções. Se você setar esse aqui com 0, ela ignora todas as interrupções. Se você setar com 1, bom, aí dependendo da interrupção e do restante da configuração do sistema, ela pode tratar. Tá? Mas esse aqui é um bit muito especial, porque se a gente põe 0 aqui, a CPU ignora todas as interrupções. E esse aqui é aquele bitzinho que é setado com 0 quando a CPU resolve tratar uma interrupção. Ou seja, ela bloqueia todas as novas interrupções até que a nossa rotina esteja preparada para, né, tenha terminado de salvar o contexto, por exemplo, e ela esteja preparada para tratar novas interrupções. Muito bem. Como é que a gente acessa esses registradores, né? Bom, a leitura e escrita no CSR são realizadas com instruções especiais. Então tem uma CSR Read, CSR Write, CSR Read Write. Tá? Então no exemplo 1 aqui, eu mostro como copiar o conteúdo do CSR mStatus, né, que é esse registrador que a gente acabou de ver, para T0. Tá? Então a gente executa CSR Read, né, colocando o resultado em T0, lendo o mStatus. Tá? Como é que a gente faz o processo inverso? Como é que a gente escreve o que está em T0 no mStatus? Ou a gente executa a instrução CSR Write, né? Passa o nome do registrador CSR, depois o nome do registrador de origem. Tá? Bom, nesse exemplo aqui, eu mostro como trocar o conteúdo de um registrador de propósito geral, nesse caso aqui o T0, com o conteúdo de um CSR, nesse caso o registrador mScratch. Então, com uma única instrução, você pode trocar os valores desses dois registradores. Essa instrução é a CSR Read Write. Eu passo o registrador que eu estou interessado como destino aqui, depois o meu CSR, depois o meu registrador fonte, eu estou usando o mesmo, né, nesse caso. Então, em essência, essa instrução aqui, ela está pegando o valor que está em mScratch, está colocando em T0, e está pegando o valor original de T0 e está colocando em mScratch. Com isso, a gente consegue trocar o conteúdo de dois registradores. Como a gente vai ver mais para frente, isso aqui vai ser muito interessante para ajudar a gente a salvar o contexto e recuperar o contexto
dentro de uma rotina de tratamento de interrupções. Bom, então alguns CSRs são organizados em campos. Então, como eu mostrei anteriormente, o registrador mStatus ele tem vários campos, tá? A gente vai usar a seguinte notação aqui para falar dos campos dos CSRs. A gente vai usar o nome do CSR em letra minúscula, ponto, e em letra maiúscula o nome do campo, tá? Então, mstatus.mie, né, é igual ao campo MIE, né, que é o bit 3, do registrador mstatus. Então tá aqui, ó, esse campo aqui. Ele tem um único bit, tá? E esse aqui é o bit 3. Bom, para a gente escrever nesse registrador, nesse campo, a gente pode ler, por exemplo, o valor do mstatus, e a gente pode fazer um ou bit a bit, né, com uma máscara que vai setar esse bit, nesse caso aqui a máscara com valor 0x8, ou seja, o quarto bit está sendo setado aqui, o bit 3, né? E aí depois a gente pega esse resultado que foi, né, esse valor que foi modificado e escreve de novo no mstatus. Se a gente quiser fazer isso tudo de uma única vez, né, de forma atômica, a gente pode usar a instrução CSR set, que é uma instrução que você passa para ela uma máscara, e aí em todos os lugares em que a máscara tiver 1, ele vai setar o valor daquele CSR. Tá? Bom, e se a gente quiser escrever 0, né, num campo? Bom, a gente carrega o valor do registrador, né, do mstatus em T0, a gente cria uma máscara que tem todos os bits setados com menos aquele que a gente quer zerar, né, ou aqueles que a gente quer zerar, a gente deixa com 0. Nesse caso aqui eu estou usando o operador till para inverter essa máscara, né? Depois a gente faz um E, bit a bit, né, entre a máscara e o valor de T0, e a gente grava o resultado disso de volta em mstatus. Alternativamente, a gente pode colocar uma máscara em T0 e usar a instrução CSR clear para setar os bits da máscara que tem 1 com 0 no CSR. Então ele vai olhar para o valor de T0 aqui, ele vai ver, olha, bom, tem o valor 1 no bit 3. Então ele vai lá e vai zerar o bit 3 do mstatus. Então só para lembrar, till 0x8 é a mesma coisa que você inverter todos os bits da constante 0x8. Nesse caso aqui ficaria FF, 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 F7. O RISC-V ele tem um conjunto relativamente grande de registradores de controle de estado. Eu vou apresentar aqui um subconjunto que está ligado às interrupções externas, no modo de máquina. Tá? Então esse processador ele pode trabalhar no modo de máquina, supervisor ou de usuário. A gente vai discutir isso na próxima videoaula. Neste momento a gente vai focar no modo de máquina para simplificar a nossa discussão. Tá? Então a gente vai supor que a gente tem um processador RISC-V que só tem um modo de máquina. O que é comum no mundo de sistemas embarcados. Você não tem um sistema operacional rodando lá, você só tem um modo de operação. Tá? Então nesse caso aqui é o modo máquina. O primeiro registrador, o mais importante de todos, é o mstatus, e tem 3 campos dele que são relevantes aqui para a gente. O primeiro é o ME, o segundo é MPIE e o outro é o MPP. O ME ele é um campo que habilita ou desabilita o tratamento de interrupções pela CPU. Ele é automaticamente setado com 0 quando a CPU trata uma interrupção. Tá? E aí a rotina de tratamento de interrupção tem que setar ele com 1 de novo para permitir que ele volte a tratar interrupções. Bom, como a gente está setando esse cara com 0, né, a gente está perdendo o valor que tinha lá antes, quando acontecia uma interrupção. Então a gente tem que salvar o valor desse registradorzinho, desse campo, em algum lugar quando acontece a interrupção. Onde que a gente salva isso? Bom, a gente salva isso num outro campo, chamado MPIE, que é Machine Previous Interrupt Enable. Tá? Então ele salva o valor anterior de mstatus ME quando uma interrupção é tratada pela CPU. Esse aqui é o bit 7 do registrador mstatus. Por fim, a gente tem um outro campo, que é o MPP, que é o Machine Previous Privilege, que tem 2 bits, ele indica qual era o modo de operação, né, qual era o modo de privilégio da CPU no momento em que aconteceu a interrupção. Porque quando acontece uma interrupção, se você só tem um modo de operação, isso não é relevante. Mas se você tem múltiplos modos de execução, né, ou de privilégio, quando acontece uma interrupção e você vai para o modo de máquina, que é o que tem mais privilégio, você tem que lembrar qual era o modo anterior, para quando você for voltar, recuperar o contexto, você recuperar o modo de operação também. Tá? Então quando você recupera, por exemplo, o código que estava, o contexto para que o código que estava sendo executado ele volte a executar, é importante que você faça isso, inclusive, com o modo de operação, porque se ele estava num modo de operação com menos privilégios, né, é importante que você ajuste o sistema de forma apropriada. Bom, um outro registrador que é importante é o mcause, ele registra qual que é a causa da interrupção.
Tá? Então aqui já dá para vocês verem que o RISC-V ele foi projetado de forma que o hardware dá um pouquinho de suporte aí para o software para ele, para ajudar ele a determinar qual que é a causa da interrupção. E como a gente vai ver mais para frente, tem várias fontes de interrupção dentro do sistema computacional. Os periféricos são apenas um subconjunto dessas fontes. Aqui em particular, quando acontecer uma interrupção, esse registrador, o mCause, ele tem dois campos, um chamado interrupt e o outro chamado exception code, que vai ajudar a gente a determinar se foi uma interrupção ou uma exceção. Então, uma exceção é um evento que acontece dentro da CPU, mas ele utiliza o mesmo mecanismo de tratamento de interrupções para tratamento de exceção. Então, este bit vai ajudar a gente a identificar se o que aconteceu foi uma interrupção, né, ou se foi uma exceção. Tá? E caso, bom, independente se é uma interrupção ou uma exceção, essa interrupção ou essa exceção ela tem um código, tá? Esse código fica armazenado no campo exception code, que é dos bits 0 até o 30, tá? Ele vai indicar a causa da interrupção aí. Interrupções externas, né, que são causadas pelos periféricos, no RISC-V, eles são indicadas com valor 11 neste campo, o 0xb aqui. Tá? Então sempre que acontecer uma interrupção interna, o processador for tratar essa interrupção externa, ele vai setar o campo do mCause.interrupt com o valor 1, indicando que é uma interrupção, e o mCause.xcode com o valor 11, indicando que isso aqui é uma interrupção externa. Tá? Aí a nossa rotina de tratamento de interrupções vai saber que isso é uma interrupção externa. Tem um outro registrador chamado MTVEC, que ele ajuda a gente a determinar qual que é o endereço da rotina de tratamento de interrupções. Tá? Esse registrador ele tem dois campos, ele tem o campo modo e tem o campo base. Tá? O campo mode são os dois bits menos significativos, o bit 0 e o bit 1, e o campo base é dos bits 2 até 31. O base ele contém um endereço que vai ser utilizado para a gente invocar a nossa rotina. Tá? E o mode ele indica a forma de se identificar o endereço da nossa rotina. Se o mode for 00, né, conhecido aqui como modo direto ou direct mode, o endereço da nossa rotina é determinado diretamente pelo valor que está lá no base. Então, se na hora que acontecer a interrupção, os dois bits menos significativos do MTVEC forem 0, ele vai pegar o valor que está em mbase, em base, dentro do MTVEC, e ele vai colocar isso aí no PC. Né? Vai zerar os dois últimos bits menos significativos do PC. Tá? Então, aqui tem um ponto importante. Toda rotina dentro de um processador RISC-V, se for uma rotina com instruções de 32 bits, ela começa, né, em endereços que são múltiplos de 4, porque cada instrução tem que estar no endereço múltiplo de 4. Tá? Então os dois últimos bits, os menos significativos, são sempre 0. Então, aqui neste caso, quando a gente vai copiar o valor de base para PC, a gente copia, né, os 30 bits mais significativos e os dois menos significativos a gente seta com 0. Tá? Bom, e se modo for 01, né, aí a gente está trabalhando no modo com tabela de interrupções, né, chamado aqui de Vectored Mode, e aí o endereço da SAR ele é determinado por uma expressão aritmética, que é o conteúdo de base mais 4 vezes o código da exceção, ou o código da interrupção. Então aqui, olha só, a gente já está chamando uma interrupção, diretamente a interrupção que trata, né, esse exception code. Tá? Um outro registrador que é importante é o MIE. Aqui tem uma observação muito importante, é que o registrador mStatus tem um campo chamado MIE, tá? Que habilita e desabilita interrupções de forma global. Aqui não é o campo daquele registrador, aqui é um outro registrador de 32 bits e ele tem um campo chamado MIE, que é importante para a gente, que é o bit 11 dele, que habilita ou desabilita o tratamento de interrupções externas. Então, como eu falei, tem várias fontes de interrupções e exceções numa arquitetura com processador RISC-V, e se a gente está interessado nas interrupções externas, a gente tem que habilitá-las setando 1 nesse campo aqui. O fato de você setar 1 nesse campo aqui não quer dizer que o CPU vai tratar essas interrupções, ele ainda depende, né, do campo MEI, né, que é o Machine Enable Interrupt, lá no registrador mStatus, para que a CPU possa tratar. Então os dois campos têm que estar com valor 1. Tá? Bom, um outro registrador que tem é o Machine Interrupt Pending, né, que é um registrador que indica se tem alguma interrupção que foi recebida pela CPU e ela ainda não foi tratada, tá? Ela está pendente. Então tem um campo que é o Machine External Interrupt Pending, tá? Que é o bit 11 aqui, que indica se há uma interrupção externa pendente. Ou seja, que ela foi solicitada, mas ainda não foi atendida pela CPU.
Um outro registrador que é importante é o MEPC, o Machine Exception Program Counter, e esse é um registrador que, quando acontece uma interrupção, a CPU salva o valor do registrador PC em MEPC antes de setar o PC com o endereço da nossa rotina de tratamento de interrupções, né? Em essência, nos exemplos anteriores, né, onde eu usei o nome, o registrador interno Saved PC, é isso que o MEPC está fazendo. Ele está salvando o valor do PC de forma que a gente possa recuperar esse contexto depois, quando a gente terminar de tratar a interrupção. Bom, aqui a gente tem um outro registrador, né, chamado mscratch. Ele é um registrador auxiliar e ele pode ser usado para facilitar a implementação da rotina de tratamento de interrupções. A gente vai discutir como que a gente pode utilizar ele para auxiliar no processo de salvar e recuperar o contexto. Tá? Muito bem. Então, a gente falou agora sobre os registradores de controle, né, de estados da CPU. A gente viu como setar, como ler esses registradores, e eu apresentei um subconjunto desses registradores que afetam, né, ou tem uma interação com mecanismos de tratamento de interrupções. Agora eu vou falar sobre o fluxo de tratamento de interrupções da CPU. Então é o seguinte, para relembrar, o ciclo de execução de instruções sem tratamento de interrupções, ele funciona assim. A gente tem um laço, né, que repete infinitamente, né? A gente busca uma instrução da memória, atualiza o PC e executa a instrução. Novamente, a gente busca uma instrução da memória usando o endereço de PC, né? Atualiza o PC e executa a instrução. E assim por diante. A gente fica nesse laço infinito aqui buscando instruções da memória, né? Lembrando que o execute instruction pode acabar afetando, né, mudando o valor de PC também, tá? Que é o caso das instruções de saldo. Bom, no caso do RISC-V, né, como a gente tem o tratamento de interrupções, eu vou mostrar só a parte aqui que trata, que gerencia as interrupções externas, tá? Isso aqui pode ser muito maior quando a gente estiver tratando os outros tipos de interrupções. O que acontece aqui é o seguinte, a gente continua tendo aquela parte que trata, né, que faz a busca das instruções, atualiza PC e executa, tá? Só que antes de, né, buscar a instrução, agora a gente tem um if, né, que verifica se as interrupções globais estão habilitadas, ou seja, se o campo ME do registrador MSTAT está habilitado. Se tiver, bom, aí a CPU ela vai ver se tem alguma interrupção. Se não tiver, ele ignora completamente todo tipo de interrupção e ele fica no ciclo normal de execução dele aqui, tá? Então vamos supor que o mstatus.me é 1. Então o que a CPU vai fazer? Ela vai verificar se tem uma interrupção pendente, né? Neste caso aqui a gente está olhando para as interrupções externas, e se as interrupções externas, aqui é o registrador MIE.MEIE, elas estão habilitadas, né? Machine External Interrupt Enable. Tá? Se tiver com valor 1, então a CPU sabe que ela está tratando interrupções, tem uma interrupção externa e ela está aceitando, né? Ela está tratando esse tipo de interrupções. Então, ela vai entrar num processo aqui para tratar essa interrupção. Tá? Como que ela vai fazer isso? Bom, ela vai salvar o valor, né, do mstatus.me, que é aquele bitzinho que determina se a CPU trata interrupções ou não. Ela vai salvar no campo MPIE e aí ele vai escrever 0 nesse bit. Por quê? Porque a partir de agora ela não vai mais tratar interrupções, né? Para dar tempo da nossa rotina de tratamento de interrupções salvar o contexto. Tá? Então ela está desabilitando as interrupções, ela não vai mais entrar nesse if aqui, ó, de fora. Tá? Bom, aí a gente salva o PC atual, que é o endereço da próxima instrução que tem que ser executada, a gente vai salvar ele em MEPC, né? A gente vai ajustar o registrador mcause com a causa, tá? Então tem um campo aqui interrupt, né, que vai receber o valor 1, dizendo que é uma interrupção, e o campo xcode, né, que é o código de exceção, que vai receber o valor 11, tá? Indicando que é uma interrupção externa. Se o modo, né, do mtvec for 0, ou seja, a gente está trabalhando com modo direto, então PC recebe mtvec.base. Tá? Se não, o PC vai receber mtvec.base mais 4 vezes a causa. Né? Então aqui a gente está direcionando o PC para uma tabela, para uma posição de uma tabela. E aí, né, a CPU continua executando. A próxima instrução a ser executada então vai ser a primeira instrução do nosso tratador de interrupções. A gente vai atualizar o PC. Quando a gente voltar aqui em cima, não vai mais entrar nesse if, porque esse campo, né, o MIE, ele está desabilitado. Lembra que a gente desabilitou ele aqui. Tá? Então agora ele entra no processo de executar a instrução, a rotina de tratamento de interrupções, e essa rotina vai ser responsável por salvar o restante do contexto,
tratar a interrupção e recuperar o contexto de forma que a gente volte a executar o programa que estava sendo executado, ou seja, né, volte a executar instruções da memória a partir do endereço que está em MEPC. Então está aqui. Primeiro a gente verifica se a CPU deve tratar ou não. Depois, se a CPU está tratando interrupções, a gente verifica se tem uma interrupção externa e se elas estão habilitadas, né? Se sim, bom, então a gente salva parte do contexto. Nesse caso a gente está salvando o campo ME no MPIE, está setando o ME com 0 para inibir o tratamento de novas interrupções até que seja conveniente, e a gente está salvando o PC em MEPC. A gente registra a causa da interrupção no MCOS, e por fim a gente escreve em PC o endereço da primeira instrução da nossa rotina de tratamento, né? Isso depende do modo de operação, tá? Se for o modo 0, esse endereço já está aqui no campo base, senão a gente executa essa expressão aqui. Bom, e por fim a gente continua com o ciclo normal de execução das instruções. Bom, então, parte do contexto já foi salvo automaticamente pela CPU, por exemplo, o PC e o mstatus.me, né? O restante tem que ser salvo pela ASR. Tá? Então é isso aí que a CPU vai fazer para a gente. Ela vai salvar um pedacinho do contexto, né? E o restante ela vai delegar para a nossa rotina. Bom, então a gente já viu como que é o fluxo de tratamento de interrupções dentro da CPU. Então, vamos ver como é que a gente implementa então uma rotina para salvar esse restante do contexto, tratar a interrupção e, por fim, recuperar o contexto. Bom, esse aqui é um exemplo de alto nível, né, de uma rotina de tratamento de interrupção. Eu chamei essa rotina de main ASR. Ela tem 3 tarefas principais: salvar o contexto, tratar a interrupção e recuperar o contexto. Tá? Quando a gente boota o sistema, né, tem um código que é executado durante o processo de boot, que inicializa o hardware, né? Estou indicando aqui com hot_start. Tá? A gente precisa registrar essa rotina, né, para tratar interrupções. Isso é feito através do carregamento do endereço dessa rotina, né? A gente carrega ele num registrador local, ou de propósito geral, e depois a gente grava isso no MTVEC. Tá? A gente vai voltar nesse assunto aqui mais para frente. Bom, então vamos focar agora em como que a gente faz essas 3 tarefas aqui: salvar o contexto, tratar a interrupção e recuperar o contexto. Bom, então eu disse que o valor do PC anterior foi salvo em MEPC, né? No entanto, os registradores X1 a X31 possuem valores do programa que estavam executando e também devem ser preservados. Porque se eu estragar qualquer um desses registradores, quando eu voltar a executar o programa que estava executando, eu posso acabar mudando o comportamento desse programa. Então, onde que a gente salva esses valores, né? Bom, a gente vai salvar na memória. Tá? E aí, a próxima pergunta é o seguinte: no caso do RISC-V, as instruções de store, que são as instruções que a gente usa para salvar informações de registradores na memória, elas precisam que um dos registradores tenha o endereço da memória. Né? Então, como é que eu vou pegar um registrador e vou iniciar com um endereço de memória, onde eu possa salvar os meus registradores, mas sem estragar, sem perder dados? Né? Então, eu preciso de alguma forma salvar um registrador, pelo menos, em algum lugar, e eu não consigo fazer isso com a minha instrução de store, porque para executar a instrução de store eu teria que ter um registrador apontando para uma posição de memória já válida, né? Aqui eu vou abrir um parênteses. Tem alguns sistemas que partem do pressuposto que você pode usar a pilha do programa que estava executando para salvar o contexto do próprio programa. Né? Então você poderia, em tese, fazer push dos dados, né, na pilha, depois fazer pop, e aí quando você voltar à execução, né, a pilha apontaria para o mesmo lugar, né, e você continuaria a execução normalmente. Nestes casos, o stack pointer já aponta para o topo da pilha, então a gente conseguiria fazer isso. Né? No entanto, em alguns contextos, não é uma boa prática você utilizar a pilha do programa para salvar contexto, porque você está expondo para o programa que houve uma interrupção. Se o programa inspecionar os conteúdos após o stack pointer, que ele pode fazer isso, ele pode descobrir isso. Tá? A ideia é que o tratamento de interrupções seja transparente para o programa. Então, como é que a gente inicializa um registrador com endereço de memória sem perder dados? Né? Bom, a gente utiliza o registrador, no caso do RISC-V, a gente vai utilizar o mscratch. Esse tipo de problema pode não existir em outras arquiteturas ou pode ser resolvido de forma diferente em outras arquiteturas. Tá? Então eu estou discutindo aqui como que a gente trata isso no RISC-V. Bom, na inicialização do sistema, né, a gente vai fazer o mscratch apontar para uma posição de memória que possa ser usada pela nossa rotina de tratamento de interrupções para gravar o contexto. Tá?
Na rotina de tratamento de interrupções, a gente troca o conteúdo de mscratch por um registrador de propósito geral no início e no final da ASR. Então logo no início eu faço essa troca, agora esse registrador que eu usei para trocar com o mscratch, ele aponta para a posição de memória que eu posso usar para escrever meu contexto. E o mscratch contém o valor daquele registrador. No final eu troco de novo, eu recupero aquele registrador, né, e a minha mscratch continua com aquele endereço lá que aponta para o espaço que eu posso usar. Quando vier a próxima interrupção, o endereço está correto lá. Bom, em nosso exemplo, a gente vai supor que mscratch aponta para uma pilha que é dedicada para a execução das nossas rotinas de tratamento de interrupções. Então, o que a gente vai fazer aqui? No começo da nossa rotina de tratamento de interrupções, que a gente chamou aqui de main ISR, eu vou trocar o conteúdo do meu stack pointer, que nesse momento aponta para a pilha do programa que estava sendo executado, eu vou trocar ele com o conteúdo de mscratch. Então, como o mscratch tem um apontador para o topo da pilha especializada para as ISRs, nesse momento o stack pointer passou a apontar para a nossa pilha de ISRs. Né? E aí eu posso usar o próprio stack pointer para alocar espaço na pilha e salvar o contexto. Nesse caso em particular aqui, então eu troco o stack pointer com o mscratch, e aí agora o meu stack pointer está apontando para a minha pilha de ISRs, não está mais apontando para a pilha do programa original, eu aloco espaço, estou subtraindo 64 aqui para alocar espaço para salvar registradores, e aí eu salvo cada um dos registradores, né? Eu salvei A0 em stack pointer mais 0, A1 em stack pointer mais 4, assim por diante. Tá? Então, esse é o primeiro passo. É assim que a gente salva o contexto. Tá? Pode ser que a nossa ASR, dependendo do que ela for fazer, talvez tenha que salvar também o MEPC, talvez ela tenha que salvar outros bits que foram salvos automaticamente pela CPU em outros recursos. Tá? E aí, bom, isso vai depender da interrupção, de como que a gente está tratando ela. Tá? Aqui eu vou só mostrar como que a gente pode salvar os registradores de propósito geral, o restante é feito de caso a caso. Bom, aí a gente tem um trecho de código que trata a interrupção. Né? Se fosse uma interrupção do nosso teclado numérico, por exemplo, a gente estaria lendo o valor que está lá no data register, adicionando ele na nossa fila na memória. Tá? E aí, por fim, a gente recupera o contexto. Como é que a gente faz isso? Neste caso em particular, a gente está desempilhando os valores dos registradores da nossa pilha, da ASR, né? E aí depois a gente desaloca, e aí pronto, a nossa pilha ela está da mesma forma como ela estava antes da gente entrar, né? Ou seja, apontando para a mesma posição. Bom, a gente tem um registrador ainda que falta a gente recuperar, que é o stack pointer, que está apontando para a nossa pilha, a gente tem que fazer ele apontar para a pilha do programa original, basta a gente trocar ele novamente com o mscratch. Né? E por fim, tem parte do contexto que foi salvo pela CPU que a gente precisa recuperar novamente. Né? Então, para fazer isso, a gente executa uma instrução especial chamada mret, que ela vai pegar aquilo que foi salvo automaticamente pela CPU e ela vai recuperar. Tá? Então essa instrução aqui é uma instrução que é usada especificamente para retornar de rotinas de tratamento de interrupção. O nome dela é mret. Tá? Tá. Então como é que funciona essa instrução? Ela é uma instrução especial que é utilizada para retornar das ISRs. Ela recupera o estado que foi salvo automaticamente pela CPU quando a interrupção foi tratada. Então ela vai pegar o conteúdo de MEPC e vai jogar em PC, vai pegar o conteúdo de MPE, vai jogar em ME, e se for um processador que tenha outros modos de operação, ela vai fazer um pouquinho mais de tarefas aqui. Mas, por enquanto, se a gente estiver trabalhando só com o modo machine, essas são as duas principais tarefas que são realizadas pela mret. Recuperar o PC e também o estado, né, do campo Machine Interrupt Enable antes da interrupção ser tratada. Lembrando que esse bit ele foi sujo, né? A gente escreveu 0 nele para inviabilizar novas interrupções. Bom, então a gente já viu como salvar e como recuperar o contexto. Né? Como é que a gente trata a interrupção? Um dos passos de se tratar a interrupção é você determinar qual que é a causa da interrupção. Né? Então, uma vez que o contexto está salvo, é necessário identificar a causa da interrupção. Então, o valor no CSR mcause ele ajuda a gente a identificar isso. Tá? Lembrando que o mcause ele tem dois campos, o interrupt e o exception code. O interrupt é o bit 31 e o exception code são os bits remanescentes. Tá? Então, se o bit 31 tiver com 1, isso é uma interrupção, se ele tiver com 0, é uma exceção. Uma coisa muito curiosa é que, como esse bit é o bit mais significativo, se a gente ler o valor de mcause, né, e fizer uma comparação com o sinal, todas as interrupções, os valores que aparecem lá quando a gente tem interrupção são valores negativos. E os valores de exceção são positivos, porque o bit 31 está com 0. Né? Então, a gente, com uma única instrução, comparando o valor de mcause com 0, a gente consegue determinar se é uma interrupção ou se é uma exceção. Exemplos de interrupções que podem acontecer, tá?
a gente pode ter uma interrupção por software na máquina, no modo supervisor, a gente pode ter uma interrupção externa no modo máquina, né, que é o campo interrupto vai ficar com valor 1 e o campo de exceção com valor 11, e algumas exceções, né? A gente pode ter, por exemplo, a CPU ela carregou da memória uma instrução para executar, mas aí tem um código de operação inválido, ou seja, uma instrução inválida. A CPU vai gerar uma exceção. Né? Exceção, novamente, é um tipo de mecanismo, né? E o tratamento dela utiliza o mesmo mecanismo que a gente utiliza para tratar as interrupções, né? Ou seja, a CPU para o que está fazendo, diverge a execução dela, né? O fluxo de execução dela para um tratador de interrupções ou de exceções, e aí lá o software, né, do tratador de interrupções vai determinar o que tem que ser feito. Tá? Bom, a gente está interessado aqui em interrupções externas, então que quando acontecer uma interrupção externa, se ela estiver habilitada, quando a gente chegar no trecho de código do tratador de interrupções que vai tratar essa interrupção, o que é esperado é que a gente encontre esse valor aqui, tá? Lá no registrador mcause. Bom, como é que a gente identifica, então, se é esse tipo de interrupção? A gente lê o valor do mcause com a instrução CSR read, né? Nesse caso aqui eu estou colocando no registrador A1, e aí eu verifico, olha, se for maior ou igual a zero, eu salto para um rótulo que é tratamento de exceção, né? Lembra que exceções ficaram com valores positivos e interrupções negativas, né? Bom, então se for maior ou igual a zero, eu vou para lá. Se for menor, né, do que zero, ou seja, se for negativo, então eu vou olhar para o campo exception code. Então eu vou aplicar essa máscara aqui, né, 0x3f, para extrair os últimos 7 bits do registrador, né, que eu li, que vai ter a causa da interrupção. E aí eu coloco isso em A1, né? Aqui nesse exemplo eu estou colocando o valor 11 em A2 e eu estou comparando. Olha. Se A1 não for igual a A2, então salta para um rótulo outra interrupção. Se não, né, a gente segue o fluxo aqui, e nesse caso aqui eu vou tratar a interrupção externa, porque eu sei que A1 é igual a A2, ou seja, né, o meu campo exception code contém o valor 11. Tá? Aí aqui eu estou estou invocando uma rotina externa, a ASR, que é uma rotina de tratamento de interrupções especializadas para tratar as interrupções externas. Então, muito bem. Uma outra forma de você fazer isso, né, em vez de você botar um monte de ifs, você cria uma tabela de endereços de rotinas. Né? Então eu chamei aqui Interrupt ISR Table. Lá na posição 0 eu coloco o endereço da rotina, né, que trata código de exceção 0. Né? Na posição 1, né, na segunda posição, ou seja, com índice 1, eu coloco o endereço da rotina que trata esse tipo de interrupção. Na terceira, eu coloco o endereço de uma rotina genérica que diz, olha, essa interrupção não é tratada. Né? E lá na 12ª posição, eu coloco o endereço da rotina que trata interrupções externas. Né? Então eu crio essa tabela de endereços e aí na minha ISR principal eu extraio primeiro eu determino, obviamente, se é uma interrupção ou exceção, né? Se for exceção eu salto para esse rótulo aqui, isso eu trato de outra forma. Se for uma interrupção, eu extraio o código dela, né? Que vai ser de 0 até 11, eu multiplico esse código por 4, eu estou deslocando para a esquerda aqui para multiplicar por 4, e aí eu coloco o endereço dessa tabela de endereços de rotinas em A0, somo com esse valor que eu multipliquei por 4, e eu carrego esse endereço em A0 e salto diretamente para lá. Tá? Dessa forma, eu não tenho um monte de ifs aqui, eu tenho uma tabela que contém os endereços das rotinas e eu carrego, né, com base no código de exceção, o endereço da rotina apropriada para a gente tratar a interrupção aí. Bom, então, em suma, né, resumindo tudo isso que eu falei, quando uma interrupção é tratada pela CPU, o hardware automaticamente, né, o hardware da CPU, ele automaticamente salva parte do contexto em registradores especiais, né, MEPC, mstatus.mpie, e assim por diante, e desvia o fluxo de execução de acordo com o modo de operação em mtvec.mode, né, e o endereço que está lá no mtvec.bat, ou seja, ele vai chamar uma rotina de tratamento de interrupção. E aí o software, né, que é esta rotina de tratamento de interrupções, ele tem que fazer o quê? Ele tem que salvar o restante do contexto, tratar a interrupção e recuperar o contexto. Lembrando que o contexto que foi salvo automaticamente pela CPU é recuperado com a instrução mhead. Então a rotina ela vai recuperar todo o contexto que ela salvou e por fim ela vai executar essa instrução para recuperar o restante do contexto que foi salvo automaticamente pela CPU. Tá? Bom, então é assim que a gente implementa rotinas de tratamento de interrupções.
vamos falar um pouquinho agora sobre como que a gente configura o sistema para que o mecanismo de interrupções funcione, né? Então, durante a inicialização do sistema, né, no processo de boot, o mecanismo de interrupções ele tem que ser configurado. Então, para isso, o código da rotina de inicialização do sistema precisa registrar a nossa rotina de tratamento de interrupções. Depois ele tem que configurar o registrador mscratch para apontar para a pilha da nossa ISR. No nosso exemplo vai ser uma pilha, né? Poderia ser para uma região de memória que guarda o contexto. Tá? E depois a gente vai configurar os periféricos e, por fim, a gente vai habilitar interrupções. A gente só vai habilitar as interrupções depois que a gente configurar todo o resto. Né? Bom, então como é que a gente registra o ISR? No modo direto, né, ou Direct Mode, para registrar na nossa rotina, né, a gente simplesmente escreve o endereço da nossa ISR no registrador MTVEC. Lembrando que como o código da nossa rotina começa o endereço múltiplo de 4, né, os dois últimos bits dos endereços são 0, logo o mtvec.mode já vai ser 0. Então a gente simplesmente carrega o endereço, olha só, da nossa rotina, né, num registrador qualquer, né, estou usando a instrução load address aqui, e depois a gente copia esse valor para mtvec. Tá? Os dois últimos bits vão ser 0 aqui, então eu já estou colocando no modo direto. Bom, e se eu quiser registrar usando o modo vetorado, né? Então, para registrar a nossa rotina no modo vectored, a gente carrega o endereço, né, da tabela, agora não é mais o endereço da ISR, a gente está carregando o endereço da tabela, tá? Em um registrador, a gente seta o bit menos significativo, né, desse valor que a gente carregou com 1, e aí a gente grava o valor no registrador mtvec, tá? Com isso, mtvec.mode, que são os dois bits menos significativos, vão ficar com o valor 0 e 1. Então tá aqui. Carreguei o valor da minha tabela no registrador T0, setei o bit menos significativo, né? E aí eu gravo agora esse valor em mtvec, com a instrução csr write. Muito bem. Então a gente já registrou a nossa ISR, agora a gente vai configurar o nosso mscratch para ele aprontar para a nossa pilha, tá? Então nesse exemplo aqui, eu vou criar uma pilha, eu vou reservar um espaço na memória para usar como pilha especial do meu ISR. Como é que eu vou fazer isso? Eu decidi que eu vou colocar isso na seção .bss. Eu estou alinhando essa pilha num endereço aqui que é múltiplo de 2 elevado a 4. Né? Aí eu coloco um rótulo, né, ISR stack, eu uso a diretiva .skip para reservar 1024 bytes. Eu, em particular, escolhi esse número porque no meu sistema eu sei que eu não vou precisar mais do que 1024 bytes de pilha. Né? Isso aqui tem que ser escolhido com bastante cuidado. Tá? E aí depois eu criei um outro rótulo que aponta para o endereço subsequente à pilha. Né? Como a pilha cresce do maior endereço para o menor endereço, o topo da pilha no início está aqui, ó, essa é a base da pilha. Tá? Então eu tenho que inicializar o meu stack pointer com esse endereço aqui. De forma que quando eu vou adicionando elementos na pilha, eu vou decrementando o stack pointer, eu estou preenchendo essa região de memória aqui que foi reservada com a diretiva .skip. Então como é que a gente inicializa a pilha? Bom, a gente carrega o endereço esse endereço final aqui do nosso vetor, né? Tá aqui, ó, eu carrego ele em T0, e aí eu inicializo o mscratch com esse endereço. Pronto. Neste momento, o meu mscratch está apontando para o topo da pilha, que está vazia neste caso. Tá? E é uma pilha que ela comporta até 1024 bytes. Bom, e aí uma vez que a gente configurou a pilha, a gente tem que configurar os periféricos. Tá? Então, antes de habilitar as interrupções, isso aqui é muito importante, o código de inicialização do sistema tem que configurar os periféricos. Né? Por que isso é importante? Tem alguns sistemas em que os periféricos, quando eles não estão configurados, eles podem gerar interrupções aleatórias ou interrupções não desejadas. Tá? Então a gente só habilita as interrupções, ou seja, só permite que a CPU trate interrupções depois que todos os periféricos foram configurados. Eu não vou discutir como configurar um periférico, cada periférico tem que ser configurado de acordo com a sua especificação, tá? E a configuração ela é geralmente realizada através da escrita nos registradores do periférico. Né? No caso do RISC-V, como a gente viu, isso é feito com Memory Mapped I/O, tá? Usando instruções de store e endereços de memória que estão mapeados nesses registradores. Bom, por fim, uma vez que a gente configurou a pilha das ISRs, registramos o endereço do tratador de interrupções e a gente também configurou os periféricos, a gente pode habilitar as interrupções. Tá? Tem dois bits que têm que ser habilitados para a gente permitir o tratamento de interrupções externas. O primeiro deles é o bit do campo MAE, é Machine External Interrupt Enable, né, do registrador ME. Ele é o bit 11, então a gente lê o valor do registrador ME, né, cria uma máscara com o bit 11 setado e depois a gente faz um O aqui e aí por fim a gente escreve de volta o valor que foi modificado lá no ME. Tá?
Bom, agora a gente disse para a CPU que ela pode tratar interrupções externas, mas ela ainda não está tratando interrupções de forma geral, porque o bit do MIE está desabilitado, né? Então agora a gente vai habilitar as interrupções de forma global, a gente vai ler o valor do mStatus. O mStatus tem um bit, né? Deixa eu voltar aqui no nosso slide que mostra o mStatus. Olha só. Ele tem um bit que determina se as interrupções estão habilitadas ou não. É o bit 3, tá? Então, a gente tem que modificar esse bit. Eu vou corrigir aqui, ó, set to bit 3, né, que é o nosso machine interrupt enable. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar, a gente vai ler o valor de mStatus, vai colocar a constante 0x8, que é o bit 3 está setado, né? E depois a gente escreve o resultado, né, que é o valor que estava lá, agora com esse bit setado, em T1, perdão, no mStatus, de volta. Pronto. A partir daqui, a partir dessa escrita aqui, as interrupções estão habilitadas e toda interrupção que for gerada externa vai ser tratada pela CPU. Lembrando, obviamente, que quando a CPU recebe uma interrupção e resolve tratar, ela automaticamente seta esse bit aqui com 0 para que novas interrupções não sejam tratadas, tá? Se o tratador de interrupções não tocar nesse bit, ele simplesmente retornar com mHatch, o valor desse bit vai ser recuperado, porque ele foi salvo em MP e E quando aconteceu a interrupção. É isso. Com isso eu concluo os conceitos fundamentais de interrupções externas aqui no RISC-V.